Fala, galera. E aí? Tudo bem? Certinho? Vamos dar continuidade aí, então. Nessa videoaula a gente vai já estar abordando o iluminismo. A gente já fala do século das luzes, o século XVIII, um período voltado aqui especificamente em que os pensadores, em que os filósofos buscavam o conhecimento através da razão. O iluminismo, por definição, é um movimento intelectual que surge na Europa no final do século XVII, início do século XVIII, na França, ali especificamente, e tinha como objetivo o iluminismo se basear na razão, defendiam o uso da razão. Por isso o século XVIII é conhecido como o século das luzes, em que a ideia principal aqui dos iluministas era romper com o absolutismo, nas quais eles mesmos definiam como antigo regime. Esses filósofos defendiam e desejavam a garantia dos direitos naturais, direito à propriedade, a liberdade, a igualdade, temas esses interessantes porque vão ser referência para a Revolução Francesa de 1789, certinho? Como característica, né, de forma específica, os iluministas defendiam a liberdade econômica, a liberdade comercial, né, a não intervenção do Estado na economia, defendiam a liberdade política, a liberdade dos direitos do cidadão, o fim do absolutismo monárquico, a laicização da sociedade, a separação entre igreja e Estado, uma sociedade regida pela razão e pela ciência, valorizar a ciência. Os pensadores iluministas criticavam todos os modelos anteriores, e aí lembrar, claro, que a Europa vivia sobre um regime de estados absolutistas, de governos absolutistas, em que o mercantilismo gerava enriquecimento para a nobreza. Lembrar que no mercantilismo era o Estado que controlava a economia. Lembrem disso, tá? O mercantilismo, os estados é que determinavam valores, é o Estado que determinava o que seria comercializado, era o Estado que determinava como ele se iria regulamentar. Essa era a questão, né? Os iluministas, de maneira geral, eles vão ter apoio da burguesia, né, porque a burguesia queria ampliar os seus direitos políticos, diminuir os direitos dos reis, e, é claro, diminuir os direitos que os nobres e reis tinham nesse sentido, tá bom? Vamos lembrar aqui que os nobres, de maneira geral, eram os que mais lucravam com a questão econômica, né? Os filósofos aí vão organizar vários volumes escritos com elementos sobre a razão, tá? Vamos pensar nisso. Esses elementos racionais, que são conhecimentos variáveis em um mesmo lugar. Esses volumes vão ser organizados na enciclopédia. Os enciclopedistas vão reunir nesses elementos aí, nessas teorias, a valorização da razão, do racionalismo, substituição da fé,
a crítica ao Estado, a crítica à igreja, a concepção de um governo como fruto de contrato entre governantes e governados. Então, os enciclopedistas vão reunir em um mesmo espaço ideias que vão ser valoráveis e, claro, de acordo com a razão. Essa é a ideia principal aqui, tá bom? Quando eu falo em economia no século XVIII, ou quando eu falei em economia do século XVIII, a gente pensa, claro, nas práticas mercantis. Um mercantilismo, claro, que gerava lucro para o Estado, porque era o Estado que regulamentava a economia, né? E o que vai surgir a partir de então, como, por exemplo, como Adam Smith, o pai do liberalismo, o liberalismo surge aqui especificamente como um movimento de oposição ao mercantilismo, tá? O liberalismo é um combate aos monopólios do mercantilismo. A ideia do Estado liberal, aqui de maneira geral, é proporcionar com que o mercado se autorregule. Essa é a ideia do liberalismo. O Estado não deveria interferir. Quer dizer, a ideia do liberalismo é não interferência do Estado na economia. As próprias práticas comerciais seriam fruto dessa autorregulamentação. Quer dizer, o comércio se autorregulamentaria. Por isso a expressão que surge do francês, né, o laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, a ideia de que o Estado poderia se organizar, se autorregular. Essa é a ideia de Adam Smith. Os preços seriam mais competitivos sem a interferência do Estado. Tanto é interessante que aí, nesse sentido, você tem duas correntes de interpretação econômica no século XVIII. A escola fisiocrata e a escola clássica. A escola fisiocrata, o liberalismo passou a ser aceito como verdade econômica. Vai criticar o mercantilismo, as práticas mercantilistas, principalmente como o metalismo. O metalismo aqui, lembrar que é aquela prática de acúmulo de metais preciosos. E aí os fisiocratas, eles condenam essa prática, e eles vão dizer que o comércio e a atividade manufatureira apenas como meio de trazer e fazer circular a riquezas, não a ideia de controle e de acúmulo de maneira geral. A escola fisiocrata acredita que a terra ela é fonte de riquezas de maneira geral. Essa é a ideia da escola fisiocrata, tá? A escola clássica, que é o liberalismo, aqui de maneira geral, vai falar que a única forma e a única fonte de riqueza era o trabalho, e não o comércio. Condenava o controle do Estado na economia, condenava as práticas mercantilistas, pregava a não intervenção do Estado na economia. Essas são as duas escolas clássicas, a fisiocrata e a escola clássica voltada aqui para o liberalismo, tá? O importante aqui também lembrar, e aí eu vou deixar bem específico aqui, o surgimento de nobres aqui neste contexto que vão aceitar as ideias iluministas. Mas entendam que esse aceitar essas ideias iluministas aqui são mecanismos em que esses indivíduos vão criar critérios racionais para o bem do povo. Os déspotas esclarecidos vão ser chamados também de reis filósofos, mas eles não vão abrir mão do caráter de poder absoluto. Eles vão organizar a estrutura do Estado com o objetivo
de proporcionar a melhoria da qualidade política, econômica, social para o povo. Então, os déspotas esclarecidos são reis que se organizam em torno de teorias iluministas, claro, não abrindo mão do caráter do controle total do poder, mas que dessa forma eles vão promover o desenvolvimento dos seus países, reformas dos seus países. E aí eu citei alguns aqui para vocês, tá? José II da Áustria, o fim da servidão e da relativa liberdade de imprensa. A Catarina II na Rússia, criação do ensino leigo e da primeira universidade na Rússia, que é a Universidade de Moscou. A Catarina também ela vai confiscar algumas terras da Igreja Ortodoxa, cria as escolas públicas. Na Prússia, o Frederico II, chamado de rei filósofo, ele aboliu a tortura, ele criou escolas elementares. O que são essas escolas elementares? Escolas que vão ter um caráter laico, sem interferência direta da igreja nas práticas educacionais. O rei José I de Portugal, que na verdade ele foi orientado pelo ministro Marquês de Pombal, que estava na Inglaterra, Marquês de Pombal, aqui no Brasil, ele vai empreender várias reformas no ensino, a reforma educacional, porque ele vai deixar que o ensino vai ficar a cargo do Estado e não como era a cargo da igreja, não como era a cargo dos jesuítas. Eles expulsam os jesuítas, né? Marquês de Pombal vai instituir o fim das capitanias hereditárias, mas também é um período aqui no Brasil, de Marquês de Pombal, de uma intensa pressão da metrópole sobre a colônia, aumento dos impostos, isso que, por exemplo, vai levar à Inconfidência Mineira. Carlos III, na Espanha, orientado pelo ministro Aranda, Carlos III ele fomenta a industrialização, reduziu a tortura, a influência dos padres inquisidores nas colônias. Mas o interessante em relação a Carlos III é que as práticas mercantis ainda vão ser aplicadas nas áreas coloniais. Claro, qual é a ideia? Manter o monopólio mercantil sobre as áreas coloniais. Será a questão, manter, sabe? Então, são questões interessantes que a gente pode pensar em relação ao iluminismo, tá? O iluminismo, de maneira geral, resumindo aqui, os iluministas tinham como objetivo aqui promover a razão e a ciência acima da fé, proporcionar reformas de cunho político, social e econômico, partir na economia para um sentido mais liberal, menos mercantil, proporcionar com que o Estado interferisse cada vez menos na economia, proporcionar a criação de mecanismos políticos que fossem importantes para que os reis esclarecidos pudessem mudar a forma como o absolutismo era visto na Europa do século XVIII. Essa é a questão principal a se pensar em relação ao iluminismo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.